Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora é o Arthur Valadares. Cadê o Arthur? Olá, amigos. Chegou rápido, você inicia agora o seu tema, os desafios da nova era, e vai até às 21 horas. Obrigado, amiga. Até daqui a pouco, hein? Bom, mais uma vez, obrigado, amigos. Obrigado a todos que estão aqui com a gente, nos acompanhando. E o tema que me passaram é os desafios da nova era. Quando se fala em desafios, logo se remete a um pensamento de que traz consigo uma dificuldade, traz consigo algo a ser superado. E não deixa de fazer uma analogia com o momento que nós vivemos. É um momento desafiador. É um momento em que, para muitas pessoas, talvez, seja o período mais difícil da encarnação. Muitos talvez não tenham vivido um período como esse, até porque a pandemia que nós vivemos é a pior dos últimos 100 anos. E ela traz consigo outros desafios, desafios econômicos, desafios sociais, desafios no campo da política. São vários desafios vinculados a esta pandemia, mas que, de toda forma, não é uma exclusividade de agora. Nós estamos sempre sendo desafiados. E a nova era, ela é uma construção constante. Quando é que a gente vai saber que chegou na nova era? Então, a nova era, ela está em construção. Eu digo que transição planetária, ela pode dar uma acelerada ou desacelerar, mas a transição acontece sempre. Então, essa nova era, esse tema, ele poderia ser falado há 20 anos, há 30 anos, há 300 anos. Ele pode ser repetido daqui 100 anos. Porque nós estamos sempre em busca da nova era, sempre em busca do novo. E aí, diante do momento atual, que, como eu disse, talvez para muitos seja o momento mais difícil que já viveu. E aí eu trago uma frase do Charles Bird, que ele fala assim: a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. Então, minha amiga, meu amigo, se a coisa está complicada para você, acredite. Talvez é a melhor hora de você tentar enxergar o que não enxergava antes. A dor, o sofrimento, a dificuldade, o desafio vem fazer isso com a gente. Vem nos tirar, talvez, não de uma acomodação no sentido material da palavra, mas talvez de uma acomodação espiritual, em que a gente foi se acomodando e foi ficando ali, entre aspas, satisfeito, mas não estava legal. E aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a dificuldade e dá uma sacudida. E nessa sacudida a gente sente o baque. A gente sente a dificuldade. Mas essa sacudida talvez vai mexer coisas dentro de nós e coisas ao redor de nós que começam a fazer sentido e não fazia antes. Então a gente vai falar nesta live, nesta palestra, um pouco disso. Porque estamos, neste momento, construindo uma nova era.
Agora, a nova era de onde? A gente pode falar em duas novas eras, né? A era que virá enquanto coletividade, enquanto humanidade, e a nova era individual. Agora, tem um detalhe, meus amigos, quando a gente caminha nesse sentido, a gente não pode dizer daqui 2, 3, 4, 5 anos, ou daqui 2, 3, 4, 5 dias, assim, puxa vida, eu achei que agora ia ser uma nova era espetacular e às vezes não vai ser. Porque a nova era que a gente cria a cada momento não é a última. Então, novas eras virão. E detalhe, não é uma nova era perfeita. Como é que eu vou querer perfeição no mundo de provas e expiações? Mas ela é melhor em alguns aspectos. Agora, se me permitem falar, ela pode ser pior em outros. É assim que funciona. Leon Denis fala que o progresso, às vezes, se assimila ao movimento do mar, com o seu fluxo e refluxo. Então, tem hora que a coisa vai e você fala, nó. A expressão mineira aqui, junto com o nu. Né? Agora, tá tudo tranquilo. Mas, calma. Daqui a pouco acontece alguma coisa que vai nos sacudir de novo. Então, e assim a gente vai construindo sempre um presente melhor em alguns aspectos em relação ao passado, pior em outros. Exemplo, posso para a gente citar aqui alguns eventos. A Segunda Guerra Mundial foi um momento triste da nossa história. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós construímos uma nova era, que foi boa em alguns aspectos, excelente em outros, mas que teve consequências que se arrastaram ao longo dos anos em alguns aspectos negativos, alguns conflitos que ficaram ali não escancarados, mas numa guerra de bastidores. Então, em alguns aspectos ela melhorou muito, mas em outros ela ainda apresentou seríssimas dificuldades. As grandes revoluções que a humanidade já atravessou trouxeram grandes conquistas, mas junto com elas vieram algumas responsabilidades, algumas complicações, e até que tudo se acomode, a gente vai tendo que conviver. Isso faz parte. E a gente vai passando por isso em meio a profundas perturbações, que poderia ser traduzido como crises. Vivemos uma crise. E o que significa crise? Fiquem tranquilos, porque a live não vai ser toda falando de crise. Já vou dizer aqui que é para não perder audiência, que o povo fala, pelo amor de Deus, estou aqui o festu inteiro falando de simplicidade, Francisco de Assis, Papa Francisco, Chico Xavier, Jesus. Agora vem o William falar de crise. Calma, é só para fazer uma introdução, para a gente compreender um pouco aqui o fechamento. Crise vem do latim crisis. Aí eu vi que eu já sei uma palavra em latim, pelo menos, né? Que significa momento de mudança súbita. Vamos destrinchar cada palavrinha. Momento. O que significa momento? Segundo o dicionário. Intervalo de tempo que não é determinado. E tempo breve. É tudo aquilo que vai passar. É um momento. Pode ser breve, como falou aqui, pode ser longo. Mas o que é longo e breve? Depende muito. Mas o fato é, o momento passa. E aí eu me recordo da orientação de Maria para Jesus, para Chico, através de Emmanuel. Tudo passa. E a grande questão é, como estaremos quando as crises externas passarem? Porque as crises externas passarão, como já passaram tantas outras. Mas a questão é, quando elas passarem, como estaremos? Como é que a crise interna estará? Porque isso é só um momento. Mudança. O que significa mudança? Alteração ou modificação do estado normal de algo. Então, aquilo que muda. Abandonamos um comportamento pessoal, por exemplo, uma doença, muda o nosso comportamento, muda a nossa rotina. Mudamos o comportamento coletivo, por exemplo, a pandemia provocou uma mudança coletiva. E mesmo que muitos se rebelem, não querem aceitar, precisa mudar.
Eu não posso viver como antes diante de um cenário diferente, tanto no pessoal quanto no coletivo. Mudanças profissionais, quantas pessoas nessa pandemia tiveram que passar por readequações profissionais, perderam o emprego, ou conquistaram um emprego, ou tiveram que mudar a forma como trabalhava antes. Mudanças familiares, por conta de uma separação conjugal, neste momento, por conta de uma convivência muito mais próxima do que antes. E a gente falava assim, a família precisa ficar mais junto, agora está ficando junto e quer ficar longe, porque não aguenta mais olhar um no outro, não aguenta mais ter que conviver, ter que dividir o espaço. Mudanças provocadas pela pandemia, mas antes dela também outras já vinham se efetuando na sociedade. Quando se descobre que alguém da família é usuário, por exemplo, de drogas, é uma mudança radical. Quando a família tem que conviver com a separação de um casal, os filhos encaram a mudança radical e quem faz parte do casal também. Tira daquela zona, entre aspas, de conforto de antes e nos joga numa outra realidade. Diferente, difícil. E súbita, que é a última palavrinha aqui dentro da definição de crise. Momento de mudança súbita. É algo repentino, imediato, inesperado. De repente, a vida muda radicalmente. E nós somos obrigados a conviver com uma crise. Então, essa mudança, esse momento de mudança súbita, entre aspas, crise, é algo desafiador. E a gente tem dificuldade de se comportar nisso. Como vai dizer Gramsci, um grande pensador, a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. O velho não serve mais. Lembra do velho normal, o novo normal? A gente sabe que o velho normal não era bom, era doentio, era terrível para nós, para o planeta, para a sociedade. O velho normal não era bom. Mas o novo normal, a gente olha agora e fala, nossa, o novo normal parece, está tão parecido com o velho. A gente está nesse meio do caminho. O velho não presta, mas o novo não veio, e agora? Aqui estamos nós, em pleno festu, para tentar entender isso. Porque na raiz de todas as crises, sanitária, política, econômica, social, institucional, e vocês podem falar de várias outras, ambiental, na raiz de todas elas está a crise moral. William, mas a crise sanitária de agora veio por um fator da natureza. Tudo bem, eu acredito nessa tese. Mas sair dessa crise mais rápido ou mais lento, com menos mortos ou mais mortos, depende da moral. A crise moral, os interesses por trás, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, é que determinam o impacto na quantidade de mortos, na quantidade de contaminados. Em quanto tempo levaremos para sair dessas crises que estamos? Então, em todas as crises, a crise moral está lá na base. E quem vai nos falar de crise moral é Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 8. Eu recomendo. Estudem, reflitam nesse capítulo. Esse capítulo por si só dá um festu. Tamanha é a importância dele. Eu vou ler uns trechos aqui, só para a gente ver. Dizer, certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da Terra. Reaproximou os povos, suprimindo-lhes as distâncias. A instrução foi estendida, as instituições foram melhoradas. Todavia, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. Nesse ponto, o mundo parece recuar muito mais. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam ao bem-estar seus interesses morais.
E alguém pode estar aqui ouvindo e pensando assim, ele escreveu isso semana passada? Isso saiu no jornal hoje mais cedo? E eu preciso dizer que esse texto é de 1890. Por que Leon Denis fala que o mundo parece recuar muito mais? Já naquela época, a sensação era essa. Antes de Leon Denis, Allan Kardec chegou a perguntar para os espíritos: será que esse negócio de lei de progresso é verdade? Porque tem hora que o mundo parece regredir. E os espíritos chamam a atenção de Kardec, olha, e pedem para olhar com um pouco mais de distância. Que a gente costuma avaliar as coisas muito do que aconteceu esse ano, nos últimos anos, nessa década. E aí talvez dá a sensação que, puxa, estamos piorando. E eu não quero nem entrar no detalhe de que, mas é porque o mal é propagado. Não, é porque sempre o mal foi propagado e a gente sempre teve essa sensação. É porque a gente precisa olhar um pouco mais longe, olhar 30 anos atrás, 40, cento e poucos, 200 anos, 300 anos. Porque a gente, melhorou. E está melhorando. Só que Denis fala que parece recuar. E a sensação que tem muitas vezes, olhando até para os noticiários, olhando para as redes sociais, é de que parece haver um recuo. Que na verdade é uma confusão que há na sociedade. E quem fala muito bem desse estado confuso que nós vivemos é Jesus. Numa parábola, a parábola do trigo e do joio. Porque lembra que o dono da sementeira foi lá e semeou o trigo. Aí a turma que ficou responsável por vigiar o trigo deu uma cochilada, veio o inimigo e jogou no meio o joio. Aí quando a turma acordou, é claro que tudo aqui é simbólico, gente. Não dá para imaginar que isso aqui foi numa noite, né? Que aí acordou e viu que no meio do trigo tinha nascido o joio. E aí foram no dono da lavoura. Nasceu. E aí? Podemos arrancar o joio? E o dono da lavoura fala, não. Esperem até que o joio cresça. E aí conseguirão arrancar o joio sem arrancar junto o trigo. Não está literal aqui, mas o pensamento é esse. Por que ele pede para esperar? Porque num dado momento, a planta mesmo, o joio e o trigo se confundem. E aí não dá para distinguir muito bem o que é um e o que é outro. Mas chegará um certo ponto em que o joio se destacará, ficará visível, ficará nítido aos olhos de quem cuida da plantação. E aí fica mais fácil arrancá-lo, jogar para um lado, pegar o joio para outro lado. E o que se vê na sociedade nesse momento é isso. O joio, ou seja, aquele que veio para atrapalhar a plantação, atrapalhar o progresso, não tem mais vergonha de se apresentar como tal. E aí destaca. E aí a gente parece que só presta atenção no joio. Ó o joio, ó o joio. Nossa, mas o joio está dominando o mundo. Não. É porque ele deu uma destacada. Daqui a pouco a coisa se acomoda. E se a gente não fizer um esforço, o trigo que está aqui um pouco mais baixo, não tem tanto destaque assim como o joio na plantação, a gente vai achar que a plantação é só de joio. E não é. O trigo está presente. Na parábola e na sociedade. O grande problema é que o joio acha que é trigo. E todo mundo se acha trigo, na verdade, né? E o joio é sempre o outro. E aí vira esse estado de confusão. Essa confusão coletiva, essa confusão interna, pessoal, em que a gente tem que se questionar. Será que eu também não sou joio? Será que eu também faço parte aqui da turma do trigo? O que será que eu estou fazendo aqui na sociedade? Porque isso é interessante. E mesmo que a gente não seja somente trigo ou somente joio, porque nós somos espíritos imperfeitos, meus amigos. Não dá para achar que dentro de nós só existe amor, que dentro de nós só existe a propensão ao bem. Olha, se assim fosse, me perdoe, nós não estaríamos encarnados na Terra. Então, o grande detalhe é observar o joio e o trigo dentro de nós. Porque chega um ponto em que o joio também destaca.
Só que a gente tem medo de enxergá-lo, vergonha. Fala, deixa eu esconder o joio aqui dentro de mim. E aí, esse esconder o joio significa exteriormente continuar com as velhas práticas do homem velho. Enquanto o trigo às vezes está ali abafado, mas já existe em nós. Ninguém é só sombra, assim como ninguém ainda é apenas luz. É necessário conviver com esse joio e com esse trigo na sociedade e dentro de nós. E aí pequenos gestos podem revelar para nós uma preocupação com o coletivo. E preocupar-se com o coletivo é um sinal de progresso espiritual. Preocupar-se com o outro e não apenas consigo mesmo. E eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver que é possível. O Quincas Veloso falou aqui hoje, ele nem gosta muito que a gente fala, às vezes, da própria família, mas não tem jeito. Um caso conhecido por muitos, e que eu vou tomar a liberdade aqui de repeti-lo, é quando o Sr. Joaquim Veloso, pai, foi vender um imóvel na cidade de Monte Carmelo. Chegou um homem novo na cidade e se interessou pelo imóvel. E muito afoito, muito apressado, chegou para o Sr. Joaquim e falou: Ô, Sr. Joaquim, eu vi que você está vendendo um imóvel e a placa lá, e eu me interesso nele e eu pago, eu vou chutar aqui um número, R$20 mil. Aí o Sr. Joaquim olhou para o comprador e falou assim: ô, meu filho, eu te vendo ele, realmente, eu estou vendendo. Só que ele só vale 15. Isso é preocupar-se com o outro. Qual de nós faria um negócio desse assim? Eu falo, meu Deus do céu, se fosse eu ia fazer a conta, nossa, 5 mil a mais? O que eu posso fazer com 5 mil a mais? Fazer uma viagem, reformar a casa, comprar isso, trocar os pneus do carro? O que eu ia fazer? Então, eu não quero aqui colocar culpa em ninguém, eu só estou trazendo um exemplo de alguém que num pequeno gesto nos dá uma grandiosa lição, que é alguém que preocupa em ser correto num detalhe, num negócio. Como vai dizer os espíritos para Kardec naquela lição Homem no Mundo. É santificar tudo que a gente faz. Não é que eu preciso fazer tudo ali ajoelhado, como se fosse um santo. Santificar, tornar santo aquilo que eu faço, mesmo das coisas básicas do mundo. Há um caso que circula na internet, eu nem sei quem que é, e nem sei se isso aconteceu, mas é tão bonito que eu gosto de contá-lo. Dizem que um funcionário de uma grande empresa, que possuía um estacionamento gigantesco para acomodar os carros dos funcionários, ele tinha o hábito de sempre chegar bem mais cedo do que os colegas. E aí ele chegava e parava o carro dele lá no canto do estacionamento, ao invés de parar perto da portaria. Até que um dia o porteiro falou, vou perguntar, não custa nada, né? Ele falou, meu amigo, você é um dos primeiros a chegar na empresa. E todos os dias você chega, tem essas vagas maravilhosas aqui na porta. E você coloca longe, coloca lá no canto do estacionamento. Mas não faz sentido. Por que você faz isso? Aí o funcionário virou para o porteiro e disse, pois é que eu deixo essas vagas mais próximas da entrada para aqueles que chegarem em cima da hora ou até atrasados. Porque já pensou, meu amigo, se eles chegam atrasados em cima da hora e ainda precisam parar o carro lá longe? Então eu paro lá e venho caminhando, pensando na vida, refletindo, exercitando, observando a natureza. É alguém que preocupa com os outros. Tem um caso famoso do Chico no sacolão. Eu até evito contar esse caso porque muita gente fica traumatizada e nunca mais vai no sacolão da mesma forma que ia antes. Mas dizem que o Chico, quando ia ao sacolão, ele chegava lá para comprar tomate. Aí pegava um tomate bom e um tomate mais ou menos. Um bom e um mais ou menos. Um bom e um mais ou menos. Até que alguém virou e falou, Chico, mas você tem esse monte de tomate bom aqui. Por que você não pega todos os bons e fica dividindo um bom e um ruim? Aí ele falou assim, meu filho, mas é porque se eu pegar todos os bons, como é que o pessoal vai comprar depois de mim? Apenas os ruins?
preocupar-se com o outro. Gestos simples. A organização do Festu compartilhou muitas imagens nas redes sociais. Pessoas auxiliando idosos a caminhar, empurrar uma cadeira de roda, dar água, dar pão, visitar doentes. Gestos simples. A simplicidade no bem. Mas que são grandiosos para quem recebe. Imagine a cabeça de quem negociou com o pai do Quincas naquela ocasião. Mesmo que ele não tenha repetido isso, mas aquela lição ficou gravada nele. Assim como a lição no porteiro, se colocou para pensar, puxa, faz sentido o que ele falou. Ou quando alguém está dirigindo e para o carro para retirar uma pedra que estava no meio do caminho, e mesmo que ele tenha desviado, mas vai que outro não desvie, quando aquela pessoa tira a pedra do meio do caminho, outros observam. E aquela velha frase, a velha máxima, gentileza gera gentileza. Mas não é fácil, meus amigos. Não é fácil mudar. Não é fácil abrir mão de velhos hábitos, que às vezes nos acompanham por décadas, talvez encarnações. E aí a Leon Denis, nesse capítulo 8, vai falar o seguinte, que uma grande batalha se trava entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que se esforça para nascer para a vida. Velho normal, novo normal. No meio do caminho, aqui estamos nós. Onde que o passado está? Ah, está no meu álbum de fotos. Aí você vai lá, pega o álbum de fotos e... deixa eu ver meu passado, como que ele era. Nossa, eu tinha cabelo. No meu caso, já posso falar isso. Tinha mais cabelo, né? Nossa, o cabelo era preto, agora está branco. Nossa, eu era magro e fiquei gordo, era gordo e fiquei magro. Eu era jovem e envelheci. Ou... Às vezes as fotos, né, nos rejuvenescem, né? Nossa, eu era feio, né? E estou mais bonito. Então, a gente vai olhar um álbum e acha que ali está nosso passado. Não, ali está um registro de um momento. Porque o passado está dentro de cada um de nós e não está fora. E o passado está aqui, se manifestando. E às vezes é um passado lá de outra encarnação, que a gente não acessa mais os registros pelos álbuns fotográficos, pelos álbuns do Facebook. Ou quando o Facebook nos dá uma lembrança de 4, 5 anos atrás. Às vezes é um passado que está em outros registros, que a gente não vê, que a gente não percebe, mas que falam através de nós no presente. E o futuro, que eu já sei o que eu preciso ser. Opa, eu preciso ser um anjo, eu preciso ser um Cristo. Amar como Jesus amou. Eu preciso disso, eu preciso fazer isso. Só que aí é uma batalha, como fala Leon Denis, é uma guerra dentro de nós. Despir-se do homem velho, nas palavras de Paulo, e nos revestir do homem novo, não é um processo tão simples. Primeiro porque eu repito o que eu disse lá atrás, nós nos acomodamos no velho. E temos medo do novo. Então, na dúvida, a gente vai ficando. Até que chega um certo ponto em que não dá. Não dá para ficar sem mudar. Reparem, quando a gente se acomoda muito, vem uma doença, vem uma mudança de emprego, vem um termo de relacionamento, vem uma mudança de cidade, acontece alguma coisa, porque tudo na vida é movimento. E movimento nos tira do lugar e nos convida à transformação. Mesmo que estejamos na mesma cidade, no mesmo casamento, com a mesma família, no mesmo emprego. Mas sempre acontece algo que nos tira daquela situação e nos convida, eu vou usar esse termo convida porque às vezes ela nos empurra, nos convida a encarar de frente a mudança. Gente, é tão desagradável o processo da mudança. Se vocês já mudaram de casa, vocês sabem o que é isso. Você mudar de casa, você organizar os móveis, as roupas, os objetos, e tem aquele objeto que não precisa mais, que não te serve mais, mas você quer ficar pegado, você não quer abrir mão dele.
Tem aquela planta, aquele vaso enorme que você poderia deixar para o futuro vizinho, mas você quer levar aquele vaso. Se a gente pudesse, a gente não mudaria. Uma vez uma pessoa mudou para uma casa nova, uma casa bonita, recebeu lá uma herança, comprou uma casa maravilhosa. E aí a família falou, olha, você precisa ter uns móveis, né, mais com a cara dessa nova casa, assim. E a pessoa não queria abrir mão daquilo, mas não era por simplicidade, não era por, nossa, a gente confunde simplicidade com apego aos bens, com humildade, enfim. Não era por humildade, por simplicidade, era apego mesmo. Aqui a pessoa vai guardando coiseira velha ali, que não desapega, aquilo não serve mais, está quebrado, está arranhado, não usa, tem 200 anos. E vai ficar, depois morre, fica ali obsidiando o objeto. Ninguém pode chegar perto, o espírito está ali. A gente fala de casa mal assombrada, e daqui a pouco vai ter celular mal assombrado. É o apego às coisas. O espírito desencarna, a pessoa desencarna, mas o espírito está lá pegado. A pessoa que passa na rua, vê lá uma roda de um caminhão jogada, fala, opa, vou fazer uma churrasqueira. E aí encosta aquilo na casa, não faz a churrasqueira, mas também não joga fora, não vende com ferro velho, não doa para quem se pode vender e ganhar um trocadinho para comprar comida, e vai entulhando aquilo. Então, mudança de casa é um negócio, se você não tomar cuidado, você pira na mudança. E durante a mudança, é aquela bagunça. Que a casa velha está tudo bagunçado, a casa nova você não colocou as coisas no lugar, e dá vontade de jogar tudo pro alto assim, meu Deus do céu. É igual reforma. Reforma de casa é a mesma coisa. Você começa a reformar, e aí vai pintar um quarto. Que é uma experiência que estava acontecendo aqui em casa nesse final de semana. E aí, vamos no quarto da minha menina primeiro. E aí tira os móveis dentro do quarto, arrasta para outro quarto, e muda, e joga colchão no chão, e a mesinha de estudar para outro lado, e tira espelho, e vem espelho, e cortina. No meio do processo, a gente olha e fala assim, Jesus toma conta. Só Jesus na causa. Mas aí, ontem, hoje à noite, já foi acabando. E aí, agora, voltando as coisas para o lugar, já dá aquele bem-estar. Falou, opa, que beleza, valeu a pena. Gente, reforma íntima é a mesma coisa. Durante o processo, dá vontade de chutar o balde. Fala, Deus me livre, isso não é para mim. Aí dá vontade de voltar a fazer tudo o que fazia antes e tal. É aquela confusão. Agora, é preciso persistir. É preciso continuar. Se a gente abandona tanto a reforma da casa quanto a mudança da casa, assim como a reforma íntima, ou transformação moral, ou reforma do caráter, vai ficar complicado, fica pior. Então é necessário avançar e encarar de frente os desafios da nova era. Durante e após a pandemia. Eu não vou falar de antes da pandemia porque já passou. Mas é necessário a gente aproveitar esses momentos para criar a nova era dentro de nós. Ah, William, mas como é que eu faço com o mundo? Poxa, o mundo eu não consigo mudá-lo, mas eu consigo mudar o meu mundo. E quando a gente muda, o mundo muda. E como é que eu faço para criar uma nova era dentro de mim? Bom, a boa notícia é que já está criando, porque ninguém regride. Então todos nós estamos, mesmo que a passos lentos, já avançando um pouco. Agora, o primeiro grandioso passo é aceitar o que precisamos melhorar. Como é que eu melhoro? O Leon Denis fala, como é que você vai remediar algo sem saber o que precisa ser remediado? Como é que eu vou corrigir algo se eu não sei o que precisa ser corrigido? Por isso, Santo Agostinho vai falar que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Não dá para progredir sem se conhecer. E aí Santo Agostinho vai alertar com relação ao orgulho. Porque o orgulho é tão complicado que ele vai dando um jeito de justificar. Então aí eu olho para isso e falo assim, opa, isso aqui eu preciso melhorar. Isso é um desafio para a minha nova era. Aí o orgulho vem e fala assim, não, mas pensando bem, aí arruma 1000 justificativas. Por exemplo, quando a gente detecta a maledicência em nós. Fala assim, nossa, falei mal do fulano. Aí vem o orgulho e fala assim, não, você não falou mal, você estava só comentando. Aí você olha e fala, opa,
Deixa eu me apegar a essa justificativa aqui porque me agradou. A gente tem medo de entrar em contato com os conflitos, então, eu estava só comentando. E aí, quando a gente vai conversar com alguém sobre outra pessoa, para falar mal, a gente já começa com a justificativa. Olha, eu queria só comentar algo do fulano, mas você viu? E espírito é cruel, o espírito ele começa assim, a gente precisa muito fazer preces por ele. Às vezes é sincera essas preces, às vezes o pedido é sincero, mas muitas vezes é um indício, opa, fulano está na pior, e prossegue. Então a gente precisa entrar em contato e aceitar o que precisa ser melhorado, senão continuaremos o mesmo. Então detectar velhos conceitos, paradigmas e preconceitos. Detectar algumas coisas que a gente carrega já há alguns séculos, ou que talvez recebemos dos nossos pais, que receberam dos nossos avós, que receberam dos nossos bisavós, e assim a coisa vai replicando, como, por exemplo, o machismo, racismo, homofobia, intolerância religiosa, intolerância com quem pensa diferente comigo no campo da política, por exemplo. Então, todo tipo de ódio que nós manifestamos dentro de nós, se a gente nega, ele continuará sendo manifestado. Mas se eu entendo o ódio, aceito que ele existe, aí eu começo a direcioná-lo para outra coisa. Não o ódio, mas a energia que ele traz em si e traz consigo. Alguém consegue imaginar um mundo feliz em que as pessoas odeiam as outras por conta da cor da pele? Ou pessoas que odeiam outras porque têm uma orientação sexual diferente da minha? O que eu tenho a ver se o outro prefere dormir com homem ou com mulher? Que importa isso? Ele tem direito de dormir com quem ele achar que ele tem que dormir, de ter relação afetiva ou relação sexual, porque nem sempre uma coisa está vinculada à outra. Pode ser só afeto e pode não ter relação, pode ter relação e não tem afeto. Isso aí é da conta do outro. Para que eu vou odiar o outro por isso? Alguém fala assim, William, mas ninguém odeia, a pessoa só não concorda. Não, tem pessoa que odeia, bate e mata. Só porque o outro tem uma cor de pele diferente da sua. Ou porque o outro é gay, é lésbica, é bissexual, é assexual, é transexual, enfim. Alguém consegue imaginar esse tipo de ódio num mundo feliz? Ou porque o outro é de uma nacionalidade diferente da minha. Ou porque ele gosta de um partido ou de um político diferente do meu. Ou porque ele tem um gênero diferente do meu. Ou porque ele é de uma classe social diferente da minha. Então, quem é pobre odeia rico, quem é rico odeia pobre, e assim. Como é que a gente vai se ajustar nisso? Então a gente precisa olhar para essas questões dentro de nós, estudando sobre o assunto. Então deixa eu estudar sobre o racismo. Vem cá, deixa eu pegar um livro que me ajuda. Deixa eu entender sobre homofobia. Deixa eu entender sobre xenofobia. Vamos estudar. O estudo de livros, de obras. Um livro maravilhoso, eu estou até aqui na minha frente agora, que eu tenho divulgado sempre, A Força do Um. É um livro maravilhoso do André Trigueiro, que vale a pena ser lido. É um livro que a gente lê e reflete. Ele mexe com a gente. Inclusive nessas questões que eu acabei de falar. Então a gente precisa entrar em contato com isso. Como é que eu vou construir uma nova era sendo velho o tempo todo? Não velho na idade, mas velho naquilo que eu acredito, naquilo que eu trago do berço e que é de outras encarnações ou aquilo que eu recebi nessa. Seja da sociedade, seja dos pais, dos avós, do meio. Então vamos olhar para isso. E um outro detalhe relacionado à nova era, nós não construiremos a nossa nova era recusando ajuda diante das dificuldades. Se eu estou com fome, eu preciso aceitar quem me oferece um prato de comida. Se eu estou doente, eu preciso aceitar quem me oferece uma ajuda para me levar no hospital.
me oferece um remédio, com comprovação científica, é claro. Se eu estou com dificuldade financeira, alguém me oferece um emprego, eu vou lá olhar o emprego e falar, opa, esse aqui eu preciso. Talvez não é aquilo que eu gostaria de fazer, mas vai ser importante no momento. Ajuda. E se eu estou com dificuldade emocional, eu preciso aceitar a ajuda da terapia, do psicólogo. Por que não? Chega de espantar as moscas. O que é espantar moscas? Eu estou com uma ferida, vou ali, abano a mosca sai. Daqui a pouco a mosca volta. Porque a ferida está lá. O abanar as moscas dá um alívio, porque aquele desconforto dela ali presente me dá um intervalo para respirar. Mas se eu não olhar para a ferida, que passa por aquilo que eu acabei de falar antes, a ferida continuará lá. Agora, detalhe, muitas vezes quem nos ajuda a enxergar a ferida é um terapeuta. Vamos parar com esse negócio, meus amigos, de orgulho religioso. Não, mas o espiritismo me basta. Para muita gente, não. O terapeuta é alguém que estudou, que formou, que se dedicou anos da sua vida lendo livros, dialogando com professores. Enfim, ele se preparou para aquilo. Então a gente às vezes precisa falar de nós para que outro nos ajude. Não somos de ferro. Não somos, nós choramos, nós erramos, nós acertamos, nós caímos, nós nos levantamos para cair de novo, para levantar e para cair de novo, e quantos tombos nós já levamos e levaremos. E o orgulho, muitas vezes, de achar que a religião nos basta, pode nos afundar muito mais. Não que a religião não seja importante, ela é importante. Mas não podemos achar que ela por si só basta. Quantos centros espíritas estão aí orientando pessoas apenas a tomar passe, água fluidificada e desobsessão quando a pessoa está com um problema emocional precisando de terapeuta? Não sejamos irresponsáveis. Tem pessoa com doenças no corpo, no cérebro, alguma parte que precisa de ajuda externa. E o nosso orgulho de espírita, do Consolador prometido, da terceira revelação, do cristianismo redivivo, ainda tem que encarar com um dirigente que fala, não, é só você tomar passe que sara, que passa. Toma passe que passa. E aqui estamos nós, com as casas fechadas, e agora será que vamos ter a humildade de dizer para esses, busque ajuda, pelo menos virtual? A casa espírita é importantíssima. Mas ela só não basta. Me perdoe quem pensa diferente, eu aceito a crítica, aceito o pensamento, mas vamos tirar essa ideia de que espírita é de ferro, de que espírita não pode chorar, de que espírita não pode reclamar da vida, de que espírita não sente raiva. Sente um monte de coisa, sente angústia, tristeza, sente ódio, sente um monte de sentimento que lhe faz mal. E que precisa ser redirecionado. E não é feio assumir que precisa de ajuda. E que não dá conta sozinho. Eu batia no peito intimamente, não falava com ninguém. E me orgulhava de nunca ter feito terapia. Aquilo era um troféu que eu carregava dentro de mim. E eu olhava para pessoas falando, vou começar a terapia. E eu dentro de mim pensava, eu tô firme e forte aqui. Na verdade, eu não queria era olhar para as minhas fragilidades. Eu não queria era olhar para as minhas fraquezas. Eu vestia a capa do super-herói, do palestrante, do dirigente, do escritor, do organizador de evento. E disfarçava. Então, começava uma live, cá estava eu, sorridente. Para não demonstrar fraqueza. Mas dentro de mim eu sabia o que eu passava. Mas é aquela ideia, não quero levar preocupação para os meus familiares, não queria mesmo. Não queria, ainda mais no período de pandemia.
preocupar aqueles que já tinham muito com que se preocupar. E a gente vai carregando o fardo. E vai carregando. Não, mas o Espiritismo basta, o Espiritismo resolve. Lia Leon Denis, lia Emmanuel, escutava um áudio, escutava uma palestra, escutava uma live. Aí eu tive que ouvir um padre católico, Fábio de Mello, falar que não deu conta sozinho. Para me sentir encorajado a falar dos meus problemas. Inicialmente tive vergonha de falar até com quem mora comigo. Fui me abrir com Tupaciguara. Quando o Wellington me pediu, grave um vídeo falando de você. E eu estava acostumado a falar só dos outros. Acostumado a pegar um livro, abrir um capítulo, refletir sobre ele. Por mim, eu faria isso 24 horas por dia. É muito fácil abrir um livro, abrir uma lição e ler, e refletir. Não pensem que é difícil, não, gente. O pessoal às vezes olha para o palestrante e fala, nossa, mas como é que ele consegue? É facilidade de argumentar. É facilidade de memorizar trechos, de refletir. Não estou desqualificando palestrantes, não. Existe, sim, um esforço enorme de um palestrante para estar aqui na frente fazendo uma live. Mas é muito, mas muito mais difícil falar da gente. Eu tinha que gravar um vídeo de 3, 4 minutos, era vídeo, e não conseguia. Tive que gravar 5 vezes, porque nas 5 eu parava para chorar. Porque eu não dava conta de falar de mim para os outros. E aí eu tive que abrir mão um pouco, não tudo, da ideia de super-herói, do herói espírita, para encarar a minha própria fraqueza, para me fazer mais forte. Na academia é assim. Como é que eu vou para uma academia achando que eu já estou forte? Eu vou sair de lá fraco igual eu já estava. Por que na vida vai ser diferente? Não precisamos ficar com medo de sentir angústia. Não, vamos encarar isso de frente. Por que é angústia? Angústia é você estar desconfortável com uma coisa e querer outra. Mas quando essa outra não chegou ainda, fica angustiado. E o terapeuta vai te ajudar. Por isso, antes eu falava sem viver. Agora eu falo vivendo. Busque ajuda. Quando eu saí da primeira sessão de terapia, o coitado do psicólogo não falou praticamente nada, ele só me ouviu. Mas aquilo já foi um alívio, já foi um peso que foi tirado. E aí, eu que estava querendo proteger a minha família antes, na verdade eu estava complicando, porque eu não estava inteiro. Como não estou ainda, eu estou em tratamento. Mas aí eu reparei, eu pensei, puxa, eu querendo proteger, eu estava prejudicando a minha família, prejudicando os que conviviam comigo. Hoje eu posso falar, estando numa outra realidade. Não tente sair da situação que você está sozinho. Aceite a ajuda para construir a sua nova era. O Espiritismo é maravilhoso, mas ele sozinho, eu posso dizer para vocês, ajuda muito, mas ele não nega a ciência. O Espiritismo não concorre com a ciência. Busque ajuda espírita. Se você é católico, busque na sua igreja. Se você é evangélico, no seu tempo religioso, busque ajuda religiosa. Desenvolva a espiritualidade. Mas não negue a ajuda do terapeuta. Ele estudou e se formou para isso. Para te ajudar, para me ajudar, para ajudar todo mundo que precisa. Aceite a própria fraqueza para que possa se fazer forte. E estando forte, aí a gente pode de novo vestir, pelo menos momentaneamente, a falsa ideia do super-herói para tentar ajudar os outros com melhor qualidade. E para ninguém achar que eu estou aqui para falar mal do Espiritismo. Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: para elevar o nível moral,
para fazer parar essas duas correntes que ele vinha falando ali de superstição e do ceticismo, que atingem igualmente a esterilidade. O que é necessário ao homem é uma concepção nova do mundo e da vida, que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, nos princípios da razão, fixe o objetivo da existência e regule nossa marcha adiante. Às vezes, para a gente regular essa marcha adiante, é necessário o auxílio da terapia, que vai nos ajudar a ter uma concepção nova do mundo e da vida. É ciência, faz parte da ciência. Agora, nós, enquanto espíritas, temos alguns elementos que nos ajudam a compreender até um pouco mais daquilo que nós compreenderíamos se não fôssemos espíritas. Que vai dizer Leon Denis, o que é necessário é um ensino de onde se extraia um móvel de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza para o futuro. Ora, essa concepção e esse ensino já existem e se vulgarizam todos os dias, no meio das disputas e das divagações das escolas. Uma voz se faz ouvir, a dos mortos. Do outro lado da tumba, eles se revelaram mais vivos do que nunca. Diante das suas instruções, o véu que nos escondia a vida futura caiu. O ensinamento que eles nos dão vai reconciliar todos os sistemas inimigos e das cinzas do passado fazer jorrar uma nova chama. Então o Espiritismo vai reconciliar os sistemas inimigos. E essa nova chama que nos fala Leon Denis é a chama da nova era. Onde ela está? Lá fora? Pode ser. Mas garantir que ela esteja dentro de nós é responsabilidade nossa. E ele vai falar que nesses tempos inquietantes em que vivemos, agora já em 1925, depois da Primeira Guerra Mundial, nesses tempos inquietantes em que vivemos, no momento em que tantas coisas perecem, ele, o Espiritismo, tornou-se um dos últimos refúgios, uma suprema consolação, um foco de luz para todos aqueles que procuram e que sofrem. As forças invisíveis estão trabalhando e nenhuma força humana será capaz de deter sua ação. E aí, meus amigos, para fechar, eu preparei uma combinação com os 11 temas do Festu, para nos falar dessa nova era. Os desafios da nova era só serão vencidos se compreendermos e praticarmos o que já foi falado no evento. Reflitamos sobre a simplicidade e a força arrebatadora do bem. Que os chicos de Deus possam nos inspirar a sermos melhores do que somos. Eles, aliás, são exemplos de que o simples elimina todas as fronteiras para o bem. Que a simplicidade de Jesus nos oriente e ilumine o nosso caminho, para que desenvolvamos em nós a simplicidade que acolhe e consola, e que, descomplicando o perdão na família, saibamos aproveitar os efeitos terapêuticos da ação no bem. Os homens do caminho, com a prática do bem, compreenderam o que o Mestre disse: amai-vos uns aos outros. Simples assim. Muita paz, gratidão pela oportunidade, parabéns a todos pelo evento maravilhoso. Grande William, obrigado, meu irmão. Mais uma vez, nos iluminando e nos inspirando também. Obrigado demais da conta. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.